No vídeo de hoje vamos falar sobre dividendos, algumas empresas que a gente já sabe que a Datacom será no mês de junho, ou seja, já podemos nos antecipar a esses anúncios, e outras a gente fez um estudo, analisamos os últimos 5 anos e de acordo com a estratégia do dividendo inteligente, são ações que podem anunciar dividendos no mês de junho de acordo com o seu histórico de dividendos. E é lógico, vamos saber tudo sobre os dividendos dessas empresas e também saber se elas estão caras ou baratas em função dos seus rendimentos. E vamos iniciar por uma empresa totalmente fora do radar, uma empresa que vem pagando bons dividendos e também bonificando os seus acionistas, que é a Indústrias Home, que fabrica diversas máquinas, equipamentos, ferramentas. É uma empresa que passou por momentos difíceis, até deu prejuízo em alguns períodos, conseguiu dar a volta por cima, lucros crescendo de forma consistente e, como eu sempre falo, o dividendo nada mais é que uma parte do lucro que é distribuído aos acionistas. E como a Home apresentou esse belíssimo crescimento, saindo de um lucro de 8 bilhões para 223 em 2023, mostrando que a empresa conseguiu dar a volta por cima e os seus dividendos são um espelho desse lucro, dividendos que cresceram de forma forte. Ela chegou a pagar R$ 2,40 por ação em 2020, 2021 77 centavos por ação e 2022 um total de 89. 2023 estamos apenas no mês 5 e ela já pagou um total de 37 centavos por ação. E de 2020 a 2023, além de pagar esses bons dividendos, a empresa bonificou os seus acionistas. Foram 3 bonificações de 2020 a 2023. A de 2020 foi de 16,67%, a de 2022 10% e em 2023 sim, ela bonificou durante esse ano, que foi uma porcentagem de 10%. E os investidores ganharam 10% de novas ações de acordo com a quantidade que você detinha na sua carteira. Imagine que você tinha 100 ações. Você ganhou 10 novas ações bonificadas e bonificações que vêm chamando a atenção de diversos investidores. Por isso eu fiz um vídeo falando especificadamente sobre bonificações, imposto de renda, ajuste do preço médio. Eu vou deixar passando aqui. E agora vamos falar sobre o histórico de dividendos da Home 3 e também o preço teto do ativo em função dos seus rendimentos. Eu sempre busco analisar o histórico de dividendos no mínimo dos últimos 5 anos, pois tem como a gente ter uma noção de quantas vezes a empresa anuncia dividendos em média. E a Home 3 nos últimos 5 anos anunciou dividendos em média 3 vezes ao ano. Não existe uma quantidade certa. Notem bem que em 2022 a empresa anunciou 5 dividendos, já em 2020 foram 4 anúncios, 2019 apenas 3, ou seja, não tem uma quantidade exata. Porém, analisando a média dos últimos 5 anos, a gente já tem uma noção. E os meses com maior previsibilidade é o mês de março, junho, setembro e dezembro. Vou filtrar pelo mês 6, que é o mês que a gente está esperando um possível anúncio com a Datacom. Colocamos aqui 2022, em 2021 e 2022 a empresa anunciou grandes dividendos, um total de 34 centavos em 2021 e 20 centavos em 2020, e esse dividendo do mês de junho é muito aguardado pelos seus acionistas. E agora vamos falar do preço teto do ativo em função dos seus rendimentos. Lançamos o código, a cotação aparece de forma automática e a média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos, que é o total de 2018, 19, 20, 21, 22, e dividimos por 5, chegamos a uma média de 1,18 por ação, de acordo com o método Bazin, que é o yield estimado mínimo de 6%, pois ele só comprava ações que pagavam no mínimo 6%, e de acordo com esse yield estimado mínimo de 6% e a média dos últimos 5 anos, chegamos ao preço teto do ativo, o preço limite que a gente iria pagar para receber esse mínimo de 6%, de acordo com a média dos últimos 5 anos. E de acordo com esse preço teto, famoso método Bazin, chegamos a uma margem de segurança de 28,5. É importante lembrar que isso é apenas uma fórmula e não significa recomendação de compra ou venda. E caso você queira cadastrar toda a sua carteira, essa planilha está disponível aqui no link da descrição. Você cadastra todos os ativos e acompanha se, de acordo com as suas premissas, esses ativos estão
acima ou abaixo do preço teto em função dos rendimentos. O segundo ativo é um banco totalmente fora do radar, um banco diferente do que a gente está acostumado, um banco que vem apresentando resultados sólidos e pagando bons dividendos. Ele não é focado em pessoas físicas, e sim em grandes e médias empresas, um banco que vem apresentando um excelente crescimento da sua carteira de crédito, que saiu de 3 para 43 milhões em março de 2023. Um crescimento muito robusto da sua carteira de crédito, e essa carteira é muito diversificada e ela é exposta principalmente a setores-chave da nossa economia, como o agronegócio, que hoje representa 23%, temos o setor de energia, comércio, transporte e logística, setor financeiro. Uma excelente carteira, muito diversificada, e não é à toa que o banco vem entregando resultados sólidos, um bom crescimento do seu lucro e conseguindo pagar bons dividendos aos seus acionistas. A gente pega o histórico de longo prazo do Banco ABC, ele saiu de 60 centavos lá em 2013 para 1,39 em 2022, um crescimento de 8,75. E um ponto positivo é que ele é um banco muito previsível, e vamos analisar o seu histórico de dividendos e também falar sobre o preço teto do ativo. O Banco ABC, nos últimos 5 anos, mudou a sua política 2 vezes. Ele vinha pagando dividendos em média 2 vezes ao ano até 2020, mudou essa política para 4 anúncios durante o ano, como foi 2021, 2022. Chegamos a uma média de 2 anúncios de dividendos nos últimos 5 anos e novamente ele alterou a sua política. E os meses com maior previsibilidade é o mês de junho e dezembro. Se a gente filtrar pelo mês de junho, a grande previsibilidade do ativo. Anunciou dividendos com a Datacom em 2018, 2021 e 2022, e temos aqui um fato relevante e importantíssimo, alterando novamente aquela política de dividendos trimestrais, como ocorreu em 2021 e 2022 para dividendos semestrais, que foi a sua política praticada até o ano de 2020. E no mês de junho e dezembro serão definidos os valores, posições acionárias, que é a Datacom, a serem consideradas, e também a data de pagamento desses dividendos, mostrando que é um ativo muito previsível. A parte ruim é essa alteração da sua política, que passou de dividendos trimestrais para semestrais, e os valores serão levantados no mês de junho e dezembro. Vamos agora para o preço teto em função dos seus rendimentos. Lançamos a cotação do ativo, a média que ele pagou nos últimos 5 anos, que foi de 98 centavos por ação, e de acordo com o yield estimado mínimo de 6%, o ativo se encontra com um preço teto de R$ 16,45, 5,96% acima do preço teto. E a terceira empresa que todo mundo está focando nos dividendos, pois as bonificações que eram muito aguardadas não aconteceram. Para você ter uma noção, o Banco Bradesco bonificou de 2013 a 2023 9 vezes. Dessas 9 bonificações, 2 foram de 20% e 7 de 10%. Um banco que não é conhecido pelos seus bons dividendos. E não é à toa. Se a gente pegar o seu histórico de longo prazo, notem que esses dividendos não apresentam uma boa consistência. Possui muitos altos e baixos. 2019 ele pagou um dos maiores dividendos da sua história, um total de 1,83, e de lá para cá os seus dividendos apresentaram uma queda bem expressiva. 2020 ele pagou somente o dividendo mínimo, 64 centavos por ação, e 2022 ele pagou apenas 38. E por isso ele se encontra bem abaixo da média que a gente considera o ideal, que é o mínimo de 6%. E devido às suas grandes quedas de 2020 até o momento atual, mesmo pagando dividendos baixíssimos, ele está com um bom dividend yield no momento, pois o dividend yield nada mais é que, como eu citei, os valores que a empresa pagou nos últimos 12 meses dividido pela cotação. E como a cotação do Banco Bradesco chegou na lona, hoje ele se encontra com um yield de 6,81 e uma média histórica de 3,81%. E ele faz parte de um seleto grupo de ações que pagam dividendos todos os meses. Sim, existem ações na Bolsa de Valores que pagam dividendos todos os meses, e o Bradesco é um deles. Um dividendo mínimo, o valor de 1 centavo na sua ação ON, que é essa coluna, e na sua ação PN, a segunda coluna, pois a ação preferencial final 4 paga dividendos 10% superiores aos atribuídos à ação ON. E além desses juros sobre capital próprio que ele paga todos os meses,
Em média, 2 vezes ao ano, ele paga um dividendo bem superior e no mês de junho esse valor é muito aguardado. Analisando o histórico de dividendos do Banco Bradesco nos últimos 5 anos, eu acabei excluindo aqueles valores mensais, que são valores mínimos, e a gente já tem uma noção que além dos dividendos mensais, ele paga dividendos em média 2 vezes ao ano, que são os dividendos intermediários e os dividendos complementares. E as datas com maior previsibilidade é o mês de junho e dezembro. Vamos filtrar pelo mês 6. Notem aqui que em alguns anos em específico, como foi o caso de 2018, 2019 e também 2022, o banco pagou dividendos com a Datacom no mês de junho. Quando ela não ocorre no mês de junho, acaba ocorrendo no início do mês de julho, como foi o caso de 2021, que pagou um total de 49 centavos com a Datacom no dia 2/7 de 2021. E vamos calcular o preço teto da sua ação ordinária, que pagou em média 96 centavos nos últimos 5 anos. Caso você queira conhecer o preço teto da ação preferencial juntamente com o N, as principais diferenças, vou deixar passando aqui um vídeo que falamos sobre o Banco Bradesco. Como existe uma diferença de dividendos entre a sua ação final 3 e final 4, é interessante que você assista esse vídeo e saiba as principais diferenças e como você consegue potencializar os seus dividendos de acordo com a ação que você escolhe para a sua carteira. Vamos lançar esse mínimo de 6%, o ativo se encontra com um preço teto de R$ 16,10, uma margem de segurança de 18,73%. E agora temos uma empresa que a gente não sabe o valor exato do anúncio, mas já sabemos a Datacom. Sim, já é possível saber a data que você precisa finalizar o pregão com as ações em carteira para garantir o direito a receber o dividendo, a parte ruim, lá em 2024, que é o dividendo da Sanepar, uma empresa política ruim, porém altamente previsível, uma empresa que sim, vem apresentando dividendos crescentes ao longo do tempo. Se a gente pegar o seu histórico, ele saiu de 13 centavos lá em 2013 para um total de 30 centavos em 2022. As ações da Sanepar chegaram a cair 50% de 2020 a 2023, ela vem se recuperando nos últimos 12 meses e mesmo assim está com uma média acima do que a gente considera o ideal, que é o mínimo de 6%, uma média histórica de 6,74 e o dividend yield atual de 7,06. A parte ruim que muitos investidores acabam não gostando da Sanepar é a sua política de dividendos, de anunciar dividendos em um ano e fazer o pagamento no ano seguinte. Eu já vou te informar as datas que você precisa ter as ações na sua carteira em 2023 para garantir o direito a receber os dividendos lá em 2024, pois a Sanepar anuncia dividendos 2 vezes ao ano e paga somente uma. E desde 2009, basicamente, são mais de 20 anos pagando dividendos no mês de junho, ou seja, uma grande previsibilidade. Já sabemos todas as Datacom para o exercício de 2023. Está aqui informado que o crédito de remuneração aos acionistas é atribuído com base na posição acionária no último dia útil do mês de junho e último dia útil do mês de dezembro de cada exercício. Ou seja, a próxima Datacom da Sanepar será no último dia útil de junho e o seu segundo valor anunciado será no último dia útil do mês de dezembro de 2023. A parte ruim é que esses valores só serão pagos em 2024. Sim, ela irá anunciar 2 dividendos em 2023, um com a Datacom no mês de junho e outro com a Datacom no mês de dezembro. Ela irá pegar esses 2 valores de 2023 e só irá pagar ele lá em 2024, de acordo com a política atual da empresa. E essa é uma política muito antiga. Há mais de 20 anos a empresa vem fazendo isso, anunciando dividendos em um ano e fazendo o pagamento no ano seguinte. Vamos calcular o preço teto do ativo, assim como o Banco Bradesco. Eu tenho um vídeo falando da ação final 4, ação final 3 e também a ação final 11 da Sanepar, as principais diferenças, como você pode potencializar os seus dividendos e também o preço teto das 3 ações da Sanepar. O vídeo está interessantíssimo. Ao final desse vídeo você não pode perder, tenho certeza que esse vídeo irá te agregar e muito. De acordo com o yield estimado de 6%, chegamos a um preço teto de R$ 4,15, o ativo se encontra 1,45% acima do preço teto. E você utiliza a estratégia do dividendo inteligente? Deixa aqui nos comentários. E não se esqueça que esse vídeo é apenas educativo e informativo, não se trata de recomendação de compra ou venda. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho da notificação. Um abraço a todos e bons investimentos!